Boa noite, estamos aqui para o nosso episódio 2, né? O nosso segundo. Estamos ainda pegando experiência, ainda estamos, né, em adaptação. Porém, nós estamos colocando toda a nossa expectativa nesse podcast, tá? Hoje nós estamos com uma convidada mega especial, que é a Isabel Carvalho. Vou deixar ela se apresentar. E a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre a vida dela, no geral, desde o início. E vocês vão conhecer uma história forte de vida, tá? Então pode se apresentar, Isabel. Boa noite. Muito feliz, né, de estar aqui neste momento. Meu nome é Isabel e quero poder contribuir e agregar em muitas vidas. E muito feliz por estar aqui. Eu vou te dar um presente, né? Presente especial que tu possa guardar ele. Que legal! Possa guardar ele. Ele tá, se tu quiser tomar um chazinho, ele tá bem. Eu quero. Vamos aproveitar e tomar chazinho. Um chazinho de camomila, de cibeira. Obrigada. Amém. De maçã. Já tá aberta a térmica. Então, depois que tu servir teu chazinho, tu pode falar... A gente vai começar te apresentando, tu falando quantos anos tu tem, quantos filhos. Não precisa falar a idade dos filhos, só quantos filhos. No geral, assim, pra gente conhecer melhor, né? Pra dar o pontapé inicial da nossa conversa. Açúcar não. Ah, é verdade, esqueci do açúcar. Vamos providenciar. É porque eu tomo sem açúcar, né? Daí é a pessoa que toma chá sem açúcar é um caminho sem volta. Eu ainda não cheguei... Sabe que o açúcar ele envelhece muito, né? Sim. Ainda não cheguei nesse nível ainda de beber café e chá sem açúcar. Não, o café eu não consigo, mas o chá eu tomo sempre. Tá, então, Bel, tu pode falar, eu vou chamar de Bel porque ela é íntima minha, né? Mas é Isabel. Vocês vão conhecer como Bel, vou falar muito sobre Bel aqui. Então, pode falar quantos anos, filhos. A Isabel, ela tem um pouco... o pessoal que a gente tá chamando, assim, ele tem um pouco de travo com câmera. O pessoal vê a câmera e já fica assim, mas Você a câmera... fica com medo. Não, pode ficar à vontade. Pois então, eu tenho 48 anos, sou mãe de 9 filhos, porém vivos 8. E o que mais tu tinha perguntado? Acho que era isso. Ó, nós vamos começar perguntando pra ti. A Isabel, ela é cristã, né? Hoje ela congrega, ela é missionária? Evangelista? Recebe nome Tem algum cargo específico? Eu desejo ser missionária. Não, mas não sou. Não, mas você tem jeito de missionária mesmo. Eu desejo, queima no meu coração. Ela é obreira na casa, né? Sim, congrego na Mirve Viamão, onde nós somos liderados e pastoreados pelo pastor Alexandre e pastora Rosângela. E congrego ali com eles há praticamente 8 anos. Então, quando a gente fala assim, congrego, a gente fica, congrego há 8 anos. Passa assim, né? Parece que foi. A gente, às vezes, passa anos, alguma coisa, a gente, nossa, parece que foi ontem. E cada vez que a gente vai notando que o tempo vai passando mais rápido, né? Porque antigamente, eu lembro que quando eu era pequena, demorava muito pra passar. Depois que eu fiquei adulta, assim, os anos passam voando, assim. Eu lembro que parece que foi ontem que eu fiz 18 anos. Apesar de eu parecer ter 18. Sim, até chegar aos 15, né? Quando a gente é ali pequena, ali, né? Tô louca que chega os 15, louca que chega os 15. Aí chegou os 15, só vai. Só vai daí. Aí. O que eu ia te falar? Antes de tu conhecer, tu já conheceu a palavra desde sempre? Ficou na tua cabeça, depois ele tira isso. Aí arruma. Antes de tu conhecer, tu conheceu a palavra desde sempre, né? Porque a gente sempre gosta de saber, a pessoa cristã, como é que ela chegou até esse ponto, assim. Eu vou falar por mim pra te ter um exemplo, né? Daí tu
a primeira vez que eu tive alguma experiência e conheci, assim, porque antes da gente conhecer Jesus realmente, a gente vê falar em igreja, daí é bem distante, né? Ah, igreja, só uma religião. E aí uma amiga da minha mãe começou a me convidar pra ir. Ela comprava a roupa da minha mãe e falou, ai, vamos, vamos. Daí eu comecei a ir. Como que foi pra ti? Como que tu começou? Que tu conheceu, né? O meu vô, ele era evangelista. Então já vem, né? Meu pai desviado, minha mãe também desviada. E a minha avó, até uns 9 anos de idade, eu fui criada pela minha avó paterna. E meu avô paterno era evangelista. Então ela me levava para ir na igreja. E eu, né, ia com ela ali obrigatoriamente, não gostava, né? Porque naquele tempo era mais rígido, a gente tinha que ficar de joelhos, orando, até o culto começar, e a gente tinha que chegar às 7h30, então era meia hora de joelho, e até as crianças de joelho. E então eu não gostava muito, né? E criança ficar sentada também, né? Não tinha escolinha e tudo, né? Então eu não gostava muito. Depois desse tempo eu vim morar com a minha mãe, meus pais desviaram. E aí então não fui mais na igreja. Mas quando eu fiz 12 anos, eu tinha uma amiga e ela ia na igreja. E ela me convidava para mim ir no dia que era no sábado, que era o culto dos jovens, a juventude. E eu ia com ela. E eu me encantei de ver aquelas meninas tudo no coral, cantando. E daí eu falei pro meu pai, pai, eu preciso me batizar porque eu quero cantar no coral. E meu pai não deixou. Porque naquela época, naquele tempo, ele dizia, né, que tinha que se batizar e ser uma vez só. E não podia mais depois sair da igreja. E eu era muito imatura, muito nova, e não sabia se era exatamente isso que eu ia querer. Aí eu fui escondida do meu pai, me batizei. Frequentei o coral dos jovens, mas aquilo ali eu fiquei 2 anos só. Então, quando eu estava lá na igreja, assim, cantando, eu via os pregadores, as pessoas falando, assim, testemunhos maravilhosos, né, de vida que saiu de crime, de quase morreu, muita coisa. E eu dizia assim, meu Deus, e um dia que eles me chamarem, eu não tenho testemunho nenhum para falar. Eu disse assim, eu não tenho nada, eu nunca fiz nada, né? E então aconteceu que eu saí da igreja. E quando eu saí da igreja, daí foi que eu fui viver o mundo. Quantos anos tu tinha Eu era quando muito saiu? rebelde. Eu tinha 15 anos. Mas não tinha namorado, não tinha nada, só queria Não. ir. Só que pra igreja? Não, pro mundo, Se assim. querer conhecer o mundo, eu era muito rebelde. Eu era uma pessoa muito rebelde. Se minha mãe dizia para mim, falava assim, tu tem que ir pro sul, eu ia pro norte. Só porque ela falou que era para mim ir pro sul. Eu era uma pessoa muito rebelde. Revoltado. E então, daí eu peguei e disse, não, eu vou curtir a minha vida. E fui pro mundão. Daí ele começou a conhecer outras pessoas. Tu sabe que eu fico sempre pensando, né? Quando tu vai conhecer uma pessoa, tu pode mudar toda a tua vida através de uma pessoa só. Pode ser conviver muito, pode ser conviver pouco. Uma pessoa pode fazer diferença na tua vida que tu nunca mais ser a mesma pessoa, É verdade? né? Muito. Eu sempre penso sobre isso. Meu Deus, mas uma pessoa pode fazer um estrago na vida da outra, ou bem também, né? Acontece Sim. muito. E quando tu começou, quantos anos tu teve teu primeiro filho daí? Porque tem 8 filhos. 8 filhos. Imagina, nesse espaço de tempo aí, quando tu tinha essa idade, tu não imaginava, né? Que eu teria todos esses filhos. Não, né? Eu nem queria ter filho. Eu também não. Então, eu tive a minha filha mais velha, que é a Lichelle, com 16 anos. Foi logo, então. Sim. Foi logo. Porque daí eu tipo assim, eu fui pro mundo e eu abracei o mundo. Sim. Eu mergulhei. Porque eu sempre fui, assim, muito intensa. Ou é para ser ou não é para ser. Sim. E tive ela com 16 anos. O pai dela, mataram ele quando eu estava com 4 meses de gestação dela. Aí eu tive ela sozinha. Morando na casa dos meus pais, sem trabalho. E achando que poderia continuar sendo aquela guriazinha sem responsabilidade nenhuma. Sim.
de sair pra rua, de zoeira, de festa, levava ela. Minha mãe não dizia assim, ó, eu não fico, não vou ficar. E tu com 16 anos? E eu com 16 anos carregava ela pros bailes e ela bebezinha. Deixava na casa de um, na casa de outro. É porque quando a gente é novo, tudo é novo, né? E é muito imaturo. Quero ir, quero ir em festa. Eu lembro que minha mãe não deixava ir. A gente inventava alguma coisa pra ir. Mentia. É. Não, e o Vou pior. passar na casa de fulano. Sim, exatamente. E vamos falar um pouco mais a fundo. Quando tu começou, aí conheceu o mundo, teve a filha sem o pai, que é hoje em dia é muito comum isso acontecer, né? Sim. Da pessoa querer viver e acabar vivendo errado. Porque tu querer viver é uma coisa, agora tu não saber viver, eu acho que é bem diferente, né? Então, sempre quando a gente, que nem tu tava sozinha, uma filha sem pai, e mesmo assim, quando tu teve ela, tu continuou com o mesmo pensamento. Continuei com o mesmo pensamento. Porque eu achava que as pessoas queriam governar a minha vida. E eu sempre disse que a minha vida ninguém governava, que eu mandava na minha vida. Então as pessoas me davam conselho, falavam para mim e eu não estava totalmente, não, eu vou viver a minha vida e eu é que sei. E aí começou a sair. E aí comecei a sair, me envolver com pessoas que não eram para mim me envolver. Daí tu tinha ela, solteira, sem ajuda de ninguém. E aí começou a trabalhar. Comecei a trabalhar numa casa de família, na verdade na avó dela, que me abriu as portas porque eu estava com ela, ficava uns dias na casa de um, na casa de outro, na casa de outro. Daí ela disse assim, não, vem aqui para casa que eu te ajudo a criar ela e tu me ajuda e eu te ajudo. Tu me ajuda com a casa e eu te ajudo com ela. Daí fui, morei lá. Ela tinha até uns 3 anos. A gente vivemos lá. Fiquemos lá, na casa dela, da avó dela. Aí depois eu saí da casa da avó dela porque eu achava que a avó dela queria... Na verdade, a avó dela que eu digo é uma tia que é como se fosse vó. Sim. E eu achava que ela queria roubar a Ligiane de mim, minha filha. Aí então eu peguei e saí de lá. Saí de lá, conheci um rapaz bem mais novo do que eu. Mais novo? Bem mais novo. Ele tinha 16 anos. E eu já tinha 20, alguma coisa. Aí fomos viver junto. Se conhecemos, fomos viver junto. Aí eu tive mais 4 filhos. Com ele? Com ele. Mas... Tá, e daí nesse meio tempo... Aí tu começou, ó, pra nós partir sempre do início, né? Daí tá, vamos voltar. Teve o filho, daí o pai morreu, daí teve outro. Teve 4 filhos. E ali tu foi indo a tua vida, foi através de uma decisão que tu teve, né? Eu gosto muito de sempre ressaltar isso, né? Através de uma decisão que tu teve ali de sair, né? Não que saiu da igreja e tal, mas para te ver que as decisões, o rumo da nossa vida muda completamente por cada passo que a gente dá, né? Então aquele primeiro passo ali te gerou um filho que acabou ficando sem pai. Logo tu deu outro passo, te gerou 4 filhos, né? Um passo largo. Deu um passo largo, mais 4 filhos. 5 filhos com quantos anos? Eu devia ter uns 30 e alguma coisa. Uns 33, 35. Uns 5. É. Sim, daí... E aí, quando que tu começou... Daí, quando tu tinha todos esses filhos, o que tu pensou, assim? Como é que tu se virava? Tu morava com alguém? Eu fui, na verdade, fomos invadir um terreno lá pra cima, invadimos lá. Que em Alvorada mesmo. Não, Alvorada mesmo. Estávamos construindo, meu pai me ajudava bastante, o pai do meu ex-marido também ajudava bastante. Daí teve um temporal e caiu a casa que a gente estava construindo. Caiu. Porque era bem ladeira, assim, bem morros, assim. Ribanceira. Ribanceira, exatamente. Aí eu fui para casa do professor. Aí vieram-se as brigas e eu acabei me separando. Desse também. Mas eu me separei, mas continuei morando na casa dos avós das crianças, meus sogros.
Só que o pai das crianças, ele pegou e foi embora e nunca mais, nem as horas. Cidade, as crianças. Ele foi encontrando pessoas que foram me ajudando, mas me ajudava uma vez e, tu tem que, né, se virar, porque Sim. ninguém vai estar, né, ajudando ele. E eu encontrei uma pessoa, e uma pessoa pegou e falou assim, venha lá, vai lá em casa, que eu vou te dar umas coisas. E me deu, juntou ali uma sacola e me deu uns quilos de alimento. Na primeira vez. Se que tu precisar, tu vem aqui, que eu vou te apoiar, porque um dia eu já tive na tua situação. E aí tu tava sem trabalho, né? E eu tava sem trabalho. Não, na verdade, eu tava sem trabalho, tipo, entre aspas, porque eu fazia faxina nas casas das pessoas, mas as pessoas mais exploravam, porque viam a necessidade, né? Então, eu trabalhava por quilos, né? Às Por vezes comida. não pegava, exatamente. E daí ela disse assim, vem aqui na minha casa que eu vou te ajudar. E daí eu passei necessidade, bati na porta da casa dela, daí ela me ajudou mais uma vez. E ela disse bem assim, vou te dar um conselho. Tu é uma guria bonita, tu não precisa estar mendigando, tu pode ter o teu dinheiro e muito dinheiro. Foi aonde me apresentaram a prostituição, boate. Aí eu fui trabalhar na boate. Mas quando ela te falou isso, te deu um impacto, tipo, não, isso não. Sim. Ou tu pensou, não, agora eu vou. Tem pessoas que. Tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que, de repente, na necessidade, se agarrou como uma grande oportunidade. Não. Ótimo, é isso que eu quero. E outra pessoa, na tua mente, tu pensou, não, eu não vou conseguir, sabe? Porque eu acredito que muitas pessoas que entram pra prostituição, no primeiro momento, vai, assim, derrotada, assim, se sentindo mal. E tem pessoas que não, que aceitam. Não, eu acho que eu vou gostar, sabe? O que tu pensou quando ela te ofereceu isso? Quando tu chegou até ti essa opção? Nossa, eu no primeiro... Não, porque eu me lembro que quando eu era casada, eu passava programas, assim, que falavam sobre garotas de programa, e eu era uma pessoa que eu caía de pau em cima. Eu disse, mas isso é porque não arrumo uma vassoura, um serviço para E um dia aquilo veio sobre mim. Porque a gente sempre diz, né? A gente nunca gosta para cima. Sim, é verdade. Porque cai na testa. E daí eu, no primeiro momento, eu disse, não. Mas só que daí eu estava vendo a necessidade. Vendo as crianças com necessidade. E vendo que os meus sogros também mal tinham para eles. E tinha mais 5 bocas para eles. Porque quando eu fui com meu marido, meu pai não deixou eu levar a Letiene, a minha filha mais velha. Porque eu fui sozinha. Porque era um outro ambiente, né? E meu pai sempre teve muito medo, né? De, tipo assim, de filha mulher, né? Tá com uma pessoa que nunca, né? Não sabe nem de onde é e já é levar. Então ele disse, vai e deixa que a gente fica com ela aqui. Daí tu foi casar e deixou a menina. Sim. Daí levava ela nos finais de semana e tudo. Até porque a gente não tinha serviço, seria mais uma boca, né, para alimentar, passar necessidade. Então, aí me apresentaram, né, a boate. Eu fui na primeira vez e, tipo assim, não fiz nada, travei, né? Sim. E eu chorei, disse, não, isso aqui não é pra mim. Aí eu fui fazer faxina de novo. Foi atrás. Fui atrás de novo. Daí depois essa pessoa chegou e falou pra mim, não vai, porque nos primeiros dias é assim mesmo, mas tu tem que te soltar e tem que pensar nos teus filhos, blá, blá, blá. Aí eu fui de novo. Foi de novo ver. Aí eu já comecei a ganhar dinheiro e eu comecei a gostar do dinheiro. Sim. E daí eu via, né, o dinheiro chegar, daí chegava com iogurte, coisa que as crianças não tinham, né? E fui gostando daquilo ali. Só que, digamos, para mim conseguir ganhar mais dinheiro, eu tinha que ficar mais tempo na boate. E fui largando as crianças de lado, com a minha sogra, com o meu sogro. Levava só o dinheiro daí, começava a levar só o dinheiro. Comecei a ficar 2 dias, ficava 2, 3 dias, depois vinha, ficava um dia, já ia de novo. Até que foi chegando o tempo, digamos, de ficar a semana toda e deixar as crianças lá com eles. Aí o pai deles veio e disse, não, vou levar eles de volta. Vou levar eles para casa.
tirou eles de mim. Então, ficou. E eu fui deixando porque eu fui gostando daquela vida. Eu fui gostando de ganhar dinheiro, eu fui gostando de comprar roupas, eu fui gostando de ir em lugares que eu nunca fui, de ter o que eu nunca tive. É uma vida de ostentação. Mesmo que Exatamente. na época, né? Há muito tempo atrás. E era uma época assim que dava que, tipo assim, eu ia em lugares que era mais novidade, né? Uhum. Tipo assim, eu sempre disse, não vou ficar nunca onde eu moro. Então eu ia viajar, ia para Caxias, para Igrejinha, para lugares assim, sabe? Ia trabalhar lá. Sim. Trabalhar lá. E quando tu começou a entrar real mesmo, assim, não, agora eu vou viver disso, e aí tu aceitou aquilo pra tua vida. Aceitei aquilo ali e fui gostando. E quando tu te deparava assim porque quando tu tá em boate, vem o que for, né? E tu tem que aceitar. Ou tu tinha a opção de não querer, de não recusar. Ou a oferta ela fazia tu aceitar. Sim, pois então. No começo tu fica assim, né? Ah, não vou aceitar qualquer um, né? Uhum. Mas acontece que eu vou falar do princípio, né? Uhum. Então, daí com o afastamento das crianças, dos meus filhos, eu comecei a ficar muito deprimida. Então eu começava a beber, a beber, a beber. Então queria encher a cara para poder esquecer aquela dor, aquela falta que eu estava sentindo. Então eu começava depois a aceitar qualquer um. E foram me apresentando pessoas, drogas, Uhum. aonde eu fui e mergulhando de cabeça, entrando de cabeça. Então, tipo assim, para substituir a ausência das crianças, aquela dor, aquela saudade, eu bebia e usava droga. Sim. Bebia e usava droga. E aí ficava ali no E aquele. ficava naquele ciclo ali. De noite bebia, usava droga, de dia dormia, de noite bebia, usava droga, e de dia dormia. Para não sentir falta, não sentir saudade. Daí vivia no E automático. exatamente, quando sentia saudade ia lá, né? Mas eu dizia assim, as crianças, eles não podem me ver assim. Também não tinha uma casa para botar eles. Não Tudo tinha isso o pesava. tempo também, Não né? tinha. Tudo isso pesava. Não tinha uma vida. Uhum. Porque, na verdade, na boate tu não tem vida. Porque tu trabalha de noite e de dia tu dorme. E quando tu tava na boate, assim, tinha pessoas que já iam ali atrás de ti, tu já ficava ali, dormia ali, morava ali? Morava ali. Ficava meses. Aí depois, quando ah, tinha que dar um tempo para a cabeça, né? Vinha aqui para minha mãe, para meus pais. Ficava um, 2 dias, depois voltava de novo. Porque aquilo ali era o meu refúgio. O meu refúgio era aquilo ali. Onde eu não pensava, onde eu distraía minha cabeça. E aí, quando tava demais, tu voltava pra casa, quando tu se sentia assim, perdida. E tu sabe que eu sempre fico pensando, né? Quando as pessoas falam, ai, essa vida é a única coisa que tem pra mim. E eu acredito, sabe? Porque no momento quando tu tem a tua mente focada em arrumar o dinheiro, qualquer proposta é válida ali, no desespero, né? Que nem as pessoas ficam, vai trabalhar. Muitas Exatamente. vezes é difícil. Eu também pensava muito sobre isso. É difícil procurar Só serviço e que, tipo arrumar. assim, tu fica assim encurralada porque tu bate em tantas portas e tu vê pessoas assim, tipo, te explorando, né? Dizendo, vem aqui, faz uma faxina e te dá uma merreca. E daí pessoas que, né, não eram certas também no caminho, dizer assim, já que tu tá sendo explorada, então tu vai ganhar dinheiro. Sim, daí quando tu pensa assim, ganhar dinheiro, tu acha que esse dinheiro que tu ganhava, ele era um dinheiro fácil? Porque já aconteceu de eu conhecer pessoas que dizem, não é um dinheiro fácil. Eu tenho que ficar lá com não sei quantas pessoas horríveis para ter esse dinheiro, não é fácil. Não, Mas da mesma forma, olhando assim, vai fácil, né? vai muito fácil. Porque tu Sim, gasta. exatamente. Porque tu sabe que tu vai ter depois de novo, né? Querendo ou não, ele é fácil. Não é fácil pra ti. Não é fácil ganhar ele. Uhum. Mas depois para gastar é muito fácil. Porque, tipo assim, não tem um valor, né? Porque tu não é, digamos assim, que tu foi ali sofreu uma coisa muito fácil. Que
digamos, uma meia hora, 40 minutos, tu ganha um valor. Que são os tempos que duram, né? E tinha uma coisa que eu queria muito te falar. Tu perguntou sobre dinheiro fácil, né? Uhum. Tipo assim, quando tu tá ali com uma pessoa, eu ficava só focada, eu não ficava focada ali. Eu ficava focada no que eu poderia fazer depois que eu saísse dali com aquela quantia que eu iria ganhar. Então eu focava muito aquilo ali. Digamos, eu estava com as pessoas, mas eu estava imaginando já o que eu iria fazer. Aí, ó, amanhã eu vou em tal lugar, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar um sapato, eu vou arrumar um cabelo, vou no salão. E eu ficava focada nas coisas que eu iria conquistar com aquilo ali. É. Porque quando tem um foco, não interessa o que tu vai ter que passar, né? Sim. E isso é muito real pra tudo. Daí tu imagina, tu pensava, eu tenho que ficar com a pessoa, daí tu olhava assim, não, mas amanhã eu vou fazer tal coisa. Não, isso não é nada. Em tudo na vida, em tudo que a gente for fazer na vida, se a gente tem um foco, não interessa o que a gente vai passar, a gente vai querer passar pra poder Sim, pra poder. conquistar. É verdade. Mesmo que seja nada, né? Porque acaba que o cabelo, a unha, alguma coisa assim, pra mulher é praticamente nada, né? Tu vai Sim. ver ali e daqui uns dias já tem que fazer de novo. E por isso que muitas vezes pessoas, né, que ganham a vida dessa forma, tem pessoas que realmente elas não gostam e tem pessoas que gostam. Dizem que gostam, né? A gente não sabe no Não é fundo. gostar, é tu acostuma com aquilo ali. Com o ambiente, tu acostuma com o dinheiro, tu acostuma com as pessoas te levando para cima e para baixo, tu ostentando, que nem tu falou, né? Indo de carro, indo em lugares, sabe? Tu acostuma com aquilo ali. Fica um costume. E tu tem a liberdade também, né? De ficar assim. Eu acho que as pessoas pensam muito nisso, né? Eu não preciso ficar. Vamos supor que tu trabalha no caixa de um supermercado. Não precisa ficar Não tantas preciso horas. ficar 8 horas, 12 horas num serviço de segunda a domingo. Eu posso fazer o meu dinheiro aqui rápido. Mas agora, olhando assim por essa forma, eu estou pensando, não é tão ruim. Mas agora vamos falar da parte ruim. Tu teve alguma experiência que tu pensou, meu Deus, o que que eu tô fazendo essa vida? Meu Deus, o que que aconteceu? Lembra que tem o filme da Luna Surfistinha? Ah, Eu lembro que eu olhei, eu era mais novinha e fiquei assim, não eu não pode. olhei nenhum filme dela. Tu nunca olhou? Eu fiquei assim, não pode. Porque ela começou ali, foi indo. Daqui um pouco, assim, ela começou a usar droga, daí Sim. tudo ia. Daí teve um momento no filme ali que vem um cara, se eu não me engano, o cara vem assim, daí quando o cara tá em cima dela, ela abre assim e ela pensa, meu Deus, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Não, isso aí vem muitas vezes, né? Quando a gente tá ali no ato, tu diz assim, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Por que que eu tô fazendo isso? Sabe? Mas acaba, é aquilo que eu te falei, o dinheiro vai, sabe? Tu vai ganhando dinheiro, e tu vai fazendo contas, e daí tu diz assim, não, amanhã eu tenho que repor tal coisa, então eu preciso, sabe? E então, e nessa boate eu conheci um rapaz que eu me apaixonei por ele, né? Loucamente, a ponto de virar a cabeça totalmente, mais do que já dava. E com ele eu tive mais 3 filhos. Com esse mesmo. Com esse. Só que ele não queria nada com nada. E eu continuava na boate. Mesmo grávida? Ganhava, daí ficava um pouco em casa cuidando, e depois voltava de novo. E ele mandava eu voltar. E eu, tipo assim, eu era apaixonada por ele e eu fazia tudo. E aconteceu que ele era usuário de droga. Então, o mundo dele era clã. Ele era do crime também, né? E eu comecei a dizer assim, já que eu não consigo trazer ele para o meu mundo, eu vou entrar no mundo dele. Sim. Foi onde eu fui começando a usar as drogas, sabe? Eu usei praticamente quase todas as drogas. Na minha adolescência eu comecei com as mais baixas, né? E foi de estágio em estágio e tudo quanto foi droga eu usei todas. Comecei com cocaína, maconha eu não conseguia. Eu acordava, abria os olhos, eu tinha que fumar uma coisa, senão eu não conseguia tomar café, não conseguia comer, não conseguia fazer nada. Aquilo ali era o meu estímulo para mim poder, tipo assim, sair da realidade. Ao abrir o olho, eu já tinha que fumar uma coisa. Então eu entrei no mundo dele, fui
de cabeça. Eu disse, não, então eu vou entrar no mundo dele. Várias drogas, muitas drogas. E, mais uma vez, eu sempre gosto de lembrar, né? De novo, uma pessoa faz com que tu mude toda a tua mente, né? A tua visão de mundo que tu tinha. Sim. Essa pessoa pode transformar. E quando tu viu, tu já foi, né? Ou tu sabia que tava no caminho. Na verdade, quando eu estava na boate, eu comecei a cheirar para mim poder beber mais. Porque a cocaína, ela tira o efeito do álcool. Então, eu comecei a cheirar bastante para mim poder beber mais. Ficar mais sóbria. Exatamente. E a gente, na boate, a gente ganhava por comissão, tipo, por bebida. Quanto mais eu bebesse, mais eu ganhava. Então, eu comecei, né, a usar cocaína. Fui cocaína, roubei. Depois me apresentaram o crack, foi aonde foi só ladeira abaixo. Aí eu mergulhei de cabeça e foi aonde foi o meu pior estágio. E o que tu... Quando tu chegou assim... Porque hoje, isso faz anos, né? Sim, Faz quantos anos? acho que faz uns 20 anos atrás. Tu imagina? Há 20 anos atrás, eu nem sabia que o crack tinha toda essa idade. Mas, ó, há 20 anos atrás era uma droga, deve ser horrível, né? Porque pesada na forma das pessoas verem. Porque se tu falar hoje em crack, as pessoas ficam, meu Deus. Imagina antigamente. Antigamente. Entendeu? E como é que, quando chegou até ti essa droga, tu já conhecia ou tu ficou... Não, eu fiquei... Quando eu vi ela, assim, eu via as pessoas fazendo, as pessoas ainda faziam ela. Então, não era ainda... Tipo, as pessoas faziam ela. Ah, não vendiam? Sim, elas compravam e ela não era em pedra. As pessoas tinham que fazer. E eu ficava, assim, horrorizada, né? Mas um dia eu experimentei e verdadeiramente essa droga, ela te vicia no primeiro momento que tu experimenta. E aí então eu já fiquei viciada e não queria mais trabalhar, só queria usar droga. Mas daí a droga, ela precisa do dinheiro, né? E aí, Exatamente. Quando tu te viu assim, o que tu pensou? Aí eu pensei que eu tinha que trabalhar bem mais, né? Aí então, em vez de eu estar num local que era na boate, eu comecei a sair na rua. Não tava mais no local fechado. Não estava mais no local fechado. Até porque aonde eu trabalhava, eles não aceitavam isso. Porque a pessoa vira, tipo assim, ninguém... Um mendigo, exatamente, né? Tipo, tu fica ali, tu bota a outra pessoa em risco, tu pode roubar, pode fazer qualquer coisa. Porque é uma droga, assim, que não te dá mais confiança. Exatamente. Tu faz de tudo para te poder, né, usar. Exatamente. Então, e daí eu não tinha mais oportunidade de ficar dentro das casas. Eu comecei a ir pra rua. Comecei a furtar, saía com as pessoas, os clientes que a gente tinha, certo, né? Aí eu comecei a ligar para eles e marcar em locais. Só que, tipo assim, eles iam e a gente fazia o que tinha que fazer, mas eu revistava bolsa por bolsa e tudo que eu pudesse pegar, eu pegava. Pra poder... Sim. E o que a tua mente pensava? Porque assim, eu nunca fui assim, de usar drogas, assim, porque eu sei que desde sempre a minha mãe me instruía e tal, e eu tive exemplos em família no qual eu sempre fiquei apavorada, assim. Mas eu teve épocas, assim, da minha vida que eu bebia muito, assim. E eu bebia muito, assim, quando eu já tava, assim, muito mal. Aí eu ficava pensando, eu bebi, né? Mas no outro dia eu bebia de novo. E aí, quando tu usava, e quando tu vinha na tua mente o teu consciente, né? Porque o subconsciente, ele te avisa, não, tu tá muito errado, tu precisa mudar de vida. E daí tu não tinha forças. Não. E como é que tu lidava com isso? Daí tu usava mais pra não pensar? Porque daí tu fica dependente daquela, né? Tu coloca na tua mente que tu é dependente. E aí tu não consegue fazer mais nada. Tu gira em torno daquilo. Então, digamos que eu trabalhava por entre aspas, qualquer valor, só para mim poder usar. E usava, e depois ia lá de novo, trabalhava de novo. E quando eu arrumava um dinheiro, ia, me escondia
para usar e depois que terminava, eu voltava novamente. E eu já ouvi falar assim que as pessoas pensam que as pessoas, na verdade todo mundo pensa, né? Que a pessoa que é usuária de crack nunca mais consegue sair. Agora vamos falar da parte boa, né? Como que tu conseguiu sair disso? Pois então. Aí eu tinha só nada. Quando eu me afundei mesmo, eu tinha só até o número 6. Tinha 6 filhos. E aí, nessa época que tu começou a usar droga, tu já esqueceu dos filhos, nem ia mais. Não, eu ficava um para cada lado, eu já nem lembrava mais de filho. Assim, eu vivia só aquilo ali. Eu batalhava dinheiro quando tinha qualquer troquinho, ia nos lugares e usava droga. Então eu vivia mais drogada do que só. Da parte que tu perguntou? Eu perguntei da. Meu Deus, até esqueci também. Da parte boa, da parte. Perguntei da parte como que tu conseguiu sair do fundo do poço, porque Tá. quando tu usa droga assim nesse nível é o fundo do poço. Eu acredito que o estágio da cocaína já é, né? Mas quando chega assim no crack mesmo, aí sim é, É o o fundo último, do poço. né? É o fundo do poço mesmo. Pois então, eu estava me dirigindo para ir na casa dos meus pais e bolando um plano para mentir para eles, para mim conseguir dinheiro, para mim poder usar droga. Quando eu passei por um campinho, por uma praça, que se passa por uma praça para ir para casa dos meus pais, estava tendo um culto ar livre. E naquele culto estava tocando um louvor que dizia assim: eu já estive, hoje sou dia de sol, mas já fui temporal. Sim, esse é muito bom. Fui... Bem antigo, fui barco à Sim, deriva, é uma coisa assim, né? exatamente. E aquele louvor, nossa, ele penetrou muito, sabe? Penetrou muito lá no meu interior. E eu disse assim: meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? E aí tu conseguiu se olhar. Eu consegui me ver assim. Eu disse: meu Deus, o que eu tô fazendo? Não preciso de nada disso. Aí a gente se lembra, né? Que a gente tem um pai, que a gente não precisa estar vivendo e comendo as migalhas. E naquilo ali eu cheguei e falei pro meu pai, eu disse assim: pai, eu preciso de ajuda. Eu só não tenho um lugar para mim morar, mas eu preciso arrecadar os meus filhos. Eu preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso. Aquele louvor mexeu comigo. E ele falou assim, daí ele falou assim: Isabel, tu tem certeza que tu quer mesmo isso? Eu quero. E aí ele disse assim: então eu vou te ajudar. Vem com teus filhos e eu vou te ajudar. Mas antes disso também eu fui acolhida por uma pessoa que foi muito minha amiga. Só que essa minha amiga, ela vendia droga, só que ela nunca deixou. E ela sempre disse para mim assim: Isabel, eu nunca vou vender nada para ti, porque eu sou tua amiga. E isso não leva ninguém a nada. E eu cansei de chorar, de implorar para ela vender droga para mim, ela nunca me vendeu. E ela me deixou eu ficar na casa dela com os meus filhos, e ela sempre disse para mim assim: o que os meus filhos comeram, os teus filhos vão comer. E quando as crianças não tinham leite e eu ficava meia constrangida de pedir para ela ficava brava comigo. Ela disse assim: eu sempre te disse que o que os meus filhos comer, os teus filhos vão comer. Então ela abriu, sabe? Só que chegou um tempo que a polícia pegou ela, levou ela presa. Então eu fiquei também sem aquele lugar. Aí eu fui pro meu pai. Daí fiquei um tempo ali com meu pai, daí voltei para a igreja. E o crack, eu fiz uma campanha, fiquei um mês fazendo oração e jejum na igreja. Na igreja onde eu congregava, eu tinha oração todos os dias pela manhã, das 8 às 9, e foi ali que eu consegui me libertar do crack, de todas as drogas. A única droga que eu não tinha conseguido ainda era o cigarro. E eu digo, minha experiência, o cigarro foi uma das piores, assim, que mais difícil para mim largar. E meu pai, ele me ajudou muito. A minha avó cedeu um cantinho lá no terreno dela. O meu pai fez uma casa para mim.
E eu peguei todos os meus filhos que eu pude pegar e fiquei sozinha. Porque o pai dos meus 4 últimos filhos não queria, dos 3, não queria saber de nada. E sempre vivendo aquela vida. E eu disse assim, não, eu não quero mais saber. Aquele louvor, ele falou profundamente, ele mexeu, Foi ele apenas mudou. um louvor. Foi apenas um louvor. Eu digo que eu fui, aquele momento foi a mulher samaritana, sabe? Quando se encontra com Jesus no poço ali, e eu encontrei Jesus ali. Ali foi o meu poço. Eu pude encontrar Jesus ali. E naquele momento eu caí em mim e eu tive a visitação do próprio Senhor ali, sabe? Dizendo assim, eu tô contigo, eu vou te ajudar e vamos junto, que eu tô contigo. E as coisas ali foram acontecendo. Daí eu comecei a pensar assim, meu Deus, mas eu vou voltar para Jesus e os problemas vão acontecer, porque a gente sempre se lembra do deserto, né? Eu vou ter que passar pelos processos e os processos doem. E daí eu pensei, mas eu já tô toda quebrada mesmo. Aí fiz a minha casa, meu pai fez para mim, e daí fiquei eu e meus 4 filhos morando ali sozinho. E tudo fechado, as portas fechadas. Novamente a mesma história aconteceu. De tudo se fechar. Só que eu vi assim, dessa vez eu não estou sozinha, dessa vez eu tenho muito comigo. E eu fiz uma oração, esse Senhor, pode acontecer o que for que acontecer, eu não vou te largar. Só que as coisas foram acontecendo, estava tudo muito difícil. Um ano eu fiquei desempregada, um ano eu fiquei vivendo só de doação, de pessoas que batiam na minha porta. Batiam palma na frente da minha casa e diziam assim, Deus, eu estava na minha casa e Deus mandou eu te entregar. Então, foi assim, um ano. E as pessoas ainda diziam assim, eu duvido que se tu sair, achavam que eu estava me negando a trabalhar, sabe? Eu ouvia muitos dizer assim, eu duvido que se tu sair ali de manhã cedo, fazer um currículo ou alguma coisa, você não vai conseguir. Só que quando é Deus trabalhando, não tem. Então, Deus fechou a porta. Ele precisava saber, né? Exatamente. Para ver se eu não ia, sabe, arredar pé. E teve um momento da minha vida que estava muito difícil, muito, muito, muito difícil. E daí eu ainda na igreja e fumando, mas eu ia na igreja. Eu escovava os dentes, né? Pra ninguém saber que eu fumava, só que, Sim, né? não tem como, né? E um dia eu tava assim na porta da minha casa, sabe? E tava a ponto de tirar minha vida. Eu ia tirar minha vida. Já, quando voltou. Sim. Mas então, eu parei na caminhada de novo. Eu parei, só que daí eu não usei mais droga nenhuma. A única droga que eu usava era o cigarro. E eu não tive mais força de andar com Jesus. Porque era um deserto, era muita coisa. Mas isso aí foi pouco tempo. Não foi muito tempo. Foi, digamos assim, meses, sabe? E eu ia na igreja e Deus levantava a profeta e dizia assim, eis que o Senhor tem uma obra muito grande na tua vida. Eis que eu estou contigo, não temas, sabe? Levantava a profeta. Sim, sempre vinha alguém. Exatamente. E eu dizia assim, mas cadê? Daí eu pensava assim, mas está muito longe, está muito distante, eu não vejo isso na minha vida. E as pessoas dizem que tem uma obra na minha vida, mas eu não consigo ver as coisas andarem, eu não consigo. Porque a coisa mais ruim do ser humano é tu depender de pessoas. Sim. Tu depender de pessoas é muito ruim. E o ser humano, ele, tipo assim, ele não é preparado para depender. Não. E eu creio até que isso aí foi um processo do Senhor para me moldar, sabe? Porque aqui a gente vem nessa terra para servir. O próprio Senhor Jesus, né? Ele serviu, foi lá, lavou os pés dos discípulos. Então, né? A maior obra do Evangelho não é um trono, mas é sim a cruz. Para dizer, né, que nós temos que matar a nossa carne, a nossa vontade, o nosso ego, todos os dias. E nós estamos aqui para servir. Aí então eu disse assim, não, eu vou tirar minha vida. Eu não aguento mais, eu vou tirar minha vida. E estava tudo preparado, sabe? Meu pai estava arrumando o forro e deixou uma corda lá, não sei como, e eu olhei para aquela corda e disse, tá tudo preparado.
E eu disse assim, eu vou fazer isso, isso, isso. E eu estava decidida. E o que que passava na tua cabeça quando surgiu vamos supor, essa opção de se matar? Eu só pensava assim, meu Deus do céu, eu preciso acabar, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse sofrimento, não aguento mais, porque eu sempre disse assim, nossa, eu acho que eu vim nesse mundo só para sofrer. Porque era muito sofrimento, era um sofrimento atrás do outro. Claro que muitas escolhas da gente, né? Porque a gente tem escolhas que às vezes, né, nos levam a lugares que não era para a gente estar, mas por consequências das escolhas a gente cai nesses lugares. É que nem a Bíblia diz, E né? colhe, Que né? há caminhos que parecem bom, né? Há caminhos que parecem Sim, bom, mas nos levam à nos morte. leva à morte. E quando tu pensou, assim, Aí eu só pensei assim, bah, mas que trauma que eu vou deixar para meus filhos? Eles vão acordar amanhã de manhã cedo e vão ver a mãe deles era pendurada, né? Eu disse, bah. Aí eu fiz uma oração. Eu falei assim, Senhor, se tu tem verdadeiramente uma obra na minha vida, um plano, se tu me ama, como todos os profetas que tu levanta para me falar, se é real isso, faz qualquer coisa, um sinal, me ajuda, desce do céu, faz qualquer coisa. vem aqui. E fui dormir. No outro dia de manhã, bem cedo, batendo na minha porta um casal de muito tempo que eu não via eles, um primo meu, a esposa dele. Daí ele falou bem assim, daí eu até me apavorei, né? Eu disse assim, ué, quanto tempo que a gente não se viu? Daí ele bem assim, nós estávamos em casa e Deus nos deu uma ordenança. Eu disse assim, é? Daí ele disse assim, ele mandou nós colar em ti. Aonde nós for, tu vai. Nós vamos te arrastar tudo. Se nós for para as igrejas, todas as igrejas, e eles andavam em todas as igrejas. Então, eu era aquela pessoa que eu ia em igreja de segunda a segunda. Eu e as crianças. E ele era daquela pessoa chata, que às vezes eu queria dar desculpa. Não, hoje não estou bem. Não, então tu vai porque tu precisa ir. E eu disse, não, hoje eu estou com dor de cabeça, então tu vai porque hoje tu vai ficar curada. Não, as crianças choram muito, não tem problema. Então, eles eram muito insistentes. Te arrastaram. Me arrastaram. E ali, Deus foi trabalhando, me moldando. E hoje, para quem me conhece, eu sou uma pessoa totalmente, sabe? Eu sei que precisa muito, muito processo, mas de quem eu era uma pessoa muito irada, eu era uma pessoa brigona, eu era uma pessoa que não levava desaforo para casa, eu brigava, não interessava com quem. Eu não estava nem aí se eu ia apanhar ou se eu não ia. E hoje, quem me conhece sabe, né, que eu, tipo assim, sou, né? Sim. Olha, Bel, que nem eu tava falando, eu sempre falo, né, que tu é uma das pessoas no qual eu olho assim e penso, meta de vida, assim, sabe? Porque eu não sou muito, eu não me considero uma pessoa muito estressada, assim. Eu não me considero, mas tem algumas pessoas que me consideram, sabe? Mas tem dias e dias na vida de todo mundo, né? Eu acredito que todo mundo tem o dia mal, tem o dia no qual tu vai olhar assim, hoje não tô bem. E o que que tu faz nesses dias no qual que tu vê que tu sente alguma coisa diferente? O que que tu faz para ficar melhor assim? Eu me lembro muito das promessas do Senhor e da palavra dele. Eu foco muito nisso. Eu tenho uma convicção na minha mente que eu vou ser muito bem. Eu vou muito além daquilo que que nem eu te falei, né? Eu sonho em ser missionária. Eu quero levar a palavra de Deus para números de pessoas possível que eu puder alcançar. Eu falar do amor de Jesus. Falar que existe um Pai, porque nós temos uma visão assim muito errada. Muitas pessoas têm uma visão muito errada, né? Dizer assim, eu faço coisa errada, eu não mereço, né? Eu não posso estar na igreja e no mundo fazendo coisa errada. Mas Ele é um bom Pai. Ele nos ama incondicionalmente. Ele não olha por aquilo que a gente está fazendo agora, não olha os nossos erros, mas Ele vê o futuro lá na frente. E o Deus, ele trabalhou muito em mim. E naqueles dias assim que eu não tô bem, assim, eu me lembro muito, eu foco muito na palavra.
E eu digo assim pra ti que ainda eu passo bastante necessidade, mas eu faço como o apóstolo Paulo, né? Ele diz assim, eu aprendi a estar contente em qualquer situação, em ter e não ter, porque Ele está comigo. Então, eu boto coisas assim, eu faço orações da palavra, né? Eu leio ali um provérbio, uma coisa, e eu digo assim, Senhora, hoje é um dia, hoje foi um dia que não foi um dia, não foi o meu dia, foi o meu dia mau, eu digo. Hoje verdadeiramente foi um dia mau, mas eu sei que pode vir e se levantar as lutas que se levantar, as tribulações que se levantar, mas se Jesus está conosco, tudo isso vai passar, porque o nosso foco não pode estar aqui na terra, né? O nosso foco tem que estar no reino. Então eu digo assim que eu quero falar de Jesus para mais pessoas, quanto mais pessoas, né? Que existe uma esperança, existe ainda um, como que eu vou dizer, vida para aquele que está desesperançado, que está triste, que existe, porque a gente consegue sentir, ter alegria em meio às tribulações. Eu hoje, se tu perguntasse para mim assim, então hoje a tua vida tá tudo bem? Não, não tá tudo bem, tem muita coisa, né? Mas eu aprendi a estar contente com o Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele ainda vai fazer, porque eu sei que Ele vai fazer muito mais. Na minha mente, eu foco, assim, em coisas grandes, sabe? Eu quero ter uma bela casa, uma casa muito grande, porque hoje eu sou muito mãe, eu sou muito mãezona. Eu quero ter todos os meus filhos ao meu redor, perto de mim, nos meus olhos, cuidando. Então, Sim. o tempo, sabe? O tempo perdido eu recupero, sabe? Com os meus filhos. Hoje, eu tenho filhos, 3 filhos que eles não queriam saber de mim de jeito nenhum. E hoje a gente já consegue, sabe, assim, a conviver. O meu filho já vem na minha casa, sabe? Passa os finais de semana, né? Então a gente se conversa pelo WhatsApp e coisa assim. Isso aí foi uma coisa que eu sempre pedi para Deus, né? E quando eu tava com os meus pequenos, meus 3 pequenos, eu falei assim para Deus assim, eu não quero cometer os mesmos erros que eu cometi no passado. Então eu posso enfrentar a dificuldade que enfrentar e eu vou ficar com os meus filhos. Eu não vou fazer, eu vou mudar. Eu percebi que Deus me deu um tipo assim, uma continuação daquela história. Sim. E cabia em mim, sabe, mudar aquela história ou repeti-la. E eu decidi com Jesus, né, fazer diferente. E claro, né, com Jesus a gente sempre consegue, né? Porque naquela outra tempo eu estava sozinha. E nessa vez eu com as crianças pequenas, né, com os 3, né? Depois veio o João, só foram 4, né? E aí agora eu vivo com eles, né? Eu e eles, meus 4 filhos. E eu digo assim, tivemos muitas necessidades, muitos dias difíceis, mas, né, Deus sempre proveu. Deus sempre proveu. E eu digo assim que Deus, ele precisou me quebrar todinho, sabe? E me fazer tudo novamente. E todos os dias ele vem fazendo novamente, sabe? Porque se muitas pessoas se aproveitaram de mim no tempo da prostituição, eu sofri abuso, eu fui violentada. E eu tinha, né, quando eu fui para Jesus, voltei para Jesus, eu vim com muitas dores, muitas marcas, né? Mas orando e eu pude perdoar todos eles, né? Porque não tem como tu viver uma vida assim sem ter, né, sido machucada. Eu fui muito machucada, mas com Jesus eu aprendi, sabe, a perdoar. E hoje eu não guardo nada de ninguém, sabe? De ninguém mesmo. Mas quando tu vem assim, né? Porque tu passou por coisas que tu não queria passar. Mas tu foi indo, quando vê,
passou. E quando tu começou a lembrar, assim, dessas coisas, tu sentiu vontade de retroceder ou tu sempre ficou firme? Não, eu sabia que eu não poderia voltar atrás. Porque aí já não era só mais eu, né? Tinha mais 4 crianças que precisavam de mim. E eu não queria repetir o erro. Então eu fui sempre seguindo. Eu dizia assim, não, retroceder não é uma opção. Não é. É só para frente. E sempre, nunca pensei assim em largar, tu dizia em largar as crianças e voltar novamente. Não. Depois que tu conseguiu. Fui liberta, graças a Deus. Deus me libertou. E tu sabe que eu vou dizer assim pra ti, que eu sonho numa igreja que não fique fechada, sabe? Eu sonho numa igreja que vá dentro de boates falar do amor de Jesus. Que saia, sabe, das paredes. Porque a gente vê, assim, quando Jesus ele caminhou aqui na Terra, ele não ficou em templos, ele ficou andando, ele andava nas ruas, ele passava e pessoas eram alcançadas. E eu almejo muito isso, sabe? Tipo assim, ir aonde está realmente a necessidade. Sim. E daí tem tu muitas falou ali pessoas no que estão começo, esperando. né? Missionária, eu recebo em nome de Jesus, que eu quero ser. Mas eu pensei que tu era. Eu pensei que tu era missionária, na verdade. Tu sabe agora falando, né? Eu te conhecendo, teve uma coisa que marcou muito na minha mente, na minha cabeça. Tu já orou várias vezes por mim, porque hoje, né? Nem a gente falar, né? Que a Bel, ela ora pelas pessoas, ela tem um cargo, né? Ela tem uma posição, ela tem uma parte no corpo de Jesus, ali no corpo de Cristo. Então, há um tempo atrás, eu acho que faz um mês e pouco, por aí, tu veio, não sei se tu lembra, tu veio depois numa oração e me abraçou e falou, aconteça o que acontecer, não esqueça, né, que Deus tem um plano na tua vida muito grande. Daí eu saí ali daquela oração assim, com medo, já assim, segurando no banco. Daí eu falei, não, acredito. Pensei, mas o que pode ser? Não, não pode ser nada, né? E ela falou aquilo por falar, eu acho. Eu fiquei com isso na minha cabeça, juro, assim, fiquei vários dias, aconteça o que acontecer, falou, aconteça o que acontecer. Daí eu fiquei pensando, ai meu Deus. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Mas depois aí eu me acalmei e pensei, não vai acontecer nada, né? De repente ela sentiu alguma coisa assim. E aconteceram muitas coisas. Muitas coisas mesmo, assim. Coisas que eu. E eu não. Daí, quando aconteceu, eu me lembrei do que tu falou. Então, ali eu tive a certeza que Deus tinha falado pra te me falar, sabe? E aí, cada vez que eu lembrava daquilo, acalmava um pouco, sabe? Me dava um pouco de força. E hoje, quando tu sente isso, né? Quando tu sente a necessidade de entregar alguma coisa pra alguém, o que tu na mesma hora, tu lembra que Deus, ele te chamou pra isso? Como que tu aceitou o que Deus tinha pra ti? Porque muitas vezes Deus quer usar a gente em algum lugar, alguma coisa, e a gente fala, não, acho que isso aí não é pra mim. Como que tu aceitou? Como tu sempre teve o desejo de orar pelas pessoas, de fazer alguma coisa? Na verdade, até o dia de hoje, né, eu acho assim que todo mundo diz que é o meu chamado, é de orar pelas pessoas, né? Mas eu me sinto melhor orando dentro do meu quarto, no meu secreto, do que orando pelas pessoas, né? Sim. Mas, sim, digamos que sim, né? Porque depois de passar tudo isso, não tem como tu não sentir o amor pelas pessoas, né? E eu sou uma pessoa que, graças a Deus, pelo amor de Jesus, eu consigo, assim, amar o meu próximo, sabe? Eu consigo, porque eu passei por tudo. Eu tive fome, eu já tive doente, e eu já tive não ter um teto na minha cabeça. Eu já tive... Então, eu já passei por vários processos. E eu creio, assim, muito, sabe? Que todos esses processos que eu passei foi para hoje eu amar. Então, digamos assim, tem uma pessoa ali na rua, né, dormindo, não tendo, eu sei o que aquela pessoa está sentindo, sabe? E eu não tenho dificuldade nenhuma de ir ali, abraçar aquela pessoa e ter compaixão, né, por aquela pessoa.
Porque eu passei por tudo isso aí, eu acredito que seja para que hoje eu tivesse compaixão. Então, digamos assim, quando Deus me toca muito para orar pelas pessoas, eu sei que daí não tem nada a ver comigo, não. Tem a ver com Deus. E eu não sou muito assim, tipo assim, de orar por orar. Eu não curto muito isso, sabe? Tu chegar, ora por mim. Se eu tô no culto e eu vou orar por alguém, eu sempre, antes de ir para frente para orar, eu sempre faço a minha oração assim: Espírito Santo, tu me guia naquele que neste momento está precisando e tu usa a minha vida. E daí eu vou assim, digamos assim, e pode ver que eu sempre costumo assim orar por poucas pessoas, né? Digamos assim, tem pessoas que vai ali, bota a mão e ora em bastante pessoas, né? Eu é naquele que eu sinto que precisa mesmo. Já vai direto Já vou na direto, pessoa. assim. O Senhor, né? O Espírito Santo me guia, porque eu não, assim, tipo assim, orar só por orar, eu não, sabe? Eu tenho que sentir, sabe? Sim. Porque daí eu sei que vai ser coisas vindas do céu mesmo, sabe? Não vai ser ali apenas minhas palavras, porque daí quando tu ora só por dizer, eu tenho que orar para aquela pessoa, vai vir palavras, né? Mas quando tu chegas assim, ó, Espírito Santo, tu me guia e me leva naquele que tá precisando, daí eu sei que Que é Deus. é a flecha que vai. É isso. Agora vamos falar um pouquinho, né, para nós ir finalizando. Hoje, assim, quando tu olha e, eu consegui, claro que ainda que nem tu disse, a tua vida não é perfeita, tu ainda tem muito que conquistar, que aprender, mas hoje tu tem teu trabalho, né? Tem meu trabalho. E Sim. tu se sente hoje feliz com o teu trabalho? Sim, muito. Muito feliz. Eu trabalho numa casa de família. Já fazem 3 anos que eu estou com essa. E eu me sinto assim, porque em outros tempos, em outras épocas, eu trabalhava com pessoas assim, que tipo assim, não me valorizavam. E hoje eu estou num trabalho que a minha patroa me valoriza, sabe? Eu sinto assim que eu sou valorizada. Sim. E eu gosto muito de estar lá servindo, sabe? Eles, a família, e eu sempre oro, assim, as coisas sempre acontecem, sabe? E eu sempre que tenho oportunidade, eu sempre falo, né, Deus sempre falo. E eles são muito de boa, assim, sabe? E eu sempre oro porque eles me abençoam, né? Me dando trabalho. Eles são muito de boa. Tinha mais alguma coisa para falar? Deixa eu me lembrar. Era alguma coisa sobre isso, né? E agora, assim, no geral, né? Como que hoje vamos supor que eu tô aqui, tenho alguma amiga minha aqui e tu sente que ela precisa, assim, como que tu chega na pessoa que tu não conhece para falar de Jesus? Tu tem essa facilidade ou tu trava? Não. Tipo assim, se eu, né, tá ali, eu senti, é de Deus. Aí eu vou puxar assunto. E eu vou puxar assunto sempre o assunto que eu vou puxar, eu sempre tento levar para aquilo que eu tô sentindo. Sim. Digamos, eu não sou tua amiga, né? Tu tá ali nesse ambiente. E eu olhei para ti e eu senti um aperto no coração, uma vontade de chorar, eu vou puxar assunto contigo, né? E daí eu digo assim, eu tenho visto, daí eu falo, né? Eu tô sentindo isso. E a pessoa vai, realmente. E esse tempo foi bem engraçado, assim, que nós estávamos no ônibus, eu e minha filha, Nata. E daí eu sentei bem atrás do motorista e tinha uma mulher conversando com o motorista e ela estava chorando. E eu já estava quase me levantando e abraçando dentro do ônibus. Não consegue respeitar mais o espaço do outro. Daí a Nata dizia assim, mãe, fica sentada aqui, tu não levanta. E eu falei assim, mas ela tá chorando muito. Eu quero só dar um abraço. Sim, nem vou falar, né? Quando eu já tava falando no ônibus já. Sim. Mas é que, tipo assim, a gente fica tão limitado, né? Nós ficamos tão limitados a protocolos, a coisinhas certinhas. E, digamos assim, às vezes é aquela única oportunidade. Às vezes é aquele único momento que aquela pessoa precisa. E, sabe? E então eu aprendi, nas minhas orações, eu falo assim, Senhor, eu preciso... eu sei que nesse dia, não foi apenas um dia. Alguma coisa tu quer fazer através de mim, para mim, alguma coisa. Então, eu fico muito atento, sabe?
Eu fico muito atenta, quando eu subo no ônibus, eu já olho pro motorista e eu dou um bom dia diferente para ele. Sim. Bom dia, com um sorriso, assim, já o cobrador, bom dia. E eu sento do lado da pessoa e eu já começo a orar em espírito, assim, eu tô aqui do lado das pessoas, não é em vão, porque nada é em vão, né? Eu aprendi, assim, que tudo é uma oportunidade. E a gente, tipo assim, no começo vai dando uma vergonha, sabe? No ônibus eu já falei. Eu sentei do lado de uma senhora eu não conseguia ficar quieta, assim, eu estava muito perturbada. E eu fechei meus olhos, assim, em pensamento, e eu disse assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que que é? E eu, sabe, eu assim, sentia que era alguma coisa com ela. Aí, bem discretamente, sem ninguém perceber, o ônibus estava lotado. E eu estava atrás do motorista e ela também. Daí eu peguei a mão dela. Eu peguei a mão dela e eu disse assim, vai ficar tudo bem. Não te preocupe. Tudo vai ficar bem. E ela me olhou assim e ela encheu os olhos de lágrimas. Eu disse assim, existe um Pai. Nós temos um Deus. E Ele cuida de nós e tudo vai ficar bem. Só que não estava nem perto de eu descer, mas eu só falei aquilo ali e passei a roleta e fui lá ficar de pé. Porque eu fiquei com vergonha, sabe? Daquilo ali. Mas não, tipo assim, dela pensar assim, meu Deus, essa mulher é uma louca, né? Mas eu disse assim, não, mas eu senti, foi muito forte, sabe? Foi tão forte que eu não consegui, sabe, ficar quieta. Então eu disse assim, não. Também não sei, né? Eu sei que ela ficou bem tocada, sabe? Eu peguei a mão dela e disse assim, vai ficar tudo bem. Não te preocupe, tudo vai ficar bem. E peguei e não dei mais nem assunto, né? Passei a roleta e fui. Eu disse, Senhor, agora é contigo. Sim, era só um aviso. Sim. E agora para nós, né, finalizar, o que que tu deixa assim, de acordo com a tua trajetória ali, desde o começo, para as pessoas conseguiram compreender um pouco, pessoas que estão nessa vida hoje de drogas, prostituição, que acham que o fim assim é a morte, ou que não tem mais chance, ou algum familiar, que nem a gente olha às vezes, né, um familiar, tu olha para aquele familiar e tu pensa, bah, né, esse fulano não tem mais chance. Esse só vai, daqui a pouquinho tu vai ver a notícia que ele morreu, que com certeza teus familiares podiam pensar assim de ti, né, naquele Sim. momento. Ah, daqui a pouquinho vai vir que aconteceu alguma coisa com a Isabel, porque olha o mundo que ela vive, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar a esperança e não conseguem enxergar que tem um Deus, que tu disse, um pai que pode mudar a história ou fazer com que aquela história vire um testemunho, né? Como é hoje para ti. O que que tu deixa assim para pessoas que estão nessa situação ou para pessoas que têm familiares nessa situação? O que que tu pensa sobre isso? Primeiro, muito amor, sabe? Amar de verdade. Em qualquer situação, eu sempre falo assim, Senhor, se fosse tu nessa situação, o que que tu faria? E a gente sabe que Deus, ele é o próprio amor. E dizer para as pessoas, né, que pensam que não tem mais uma saída, que não tem uma esperança. Eu vou dizer assim que se tu aí tiver de repente num quarto e como eu também já pensei em tirar minha vida por ver tantas lutas, tantas dificuldades, eu quero te dizer que nesse momento Deus, ele está te assistindo. E se tu clamar a ele, ele vai te ouvir e ele vai com certeza te ajudar. Pessoas que estão dependentes de remédio, porque droga não só, né, também é remédio, medicação, por inúmeras questões, inúmeras necessidades, dificuldades. Existe um Deus, um Pai, e Ele zela, o que Ele mais quer é poder te tomar pela mão e caminhar contigo e ter experiências. Eu sempre digo para Deus, Senhor, eu quero ver experiências contigo. Eu costumo dizer que eu estava como o filho pródigo, né? Sim. O filho pródigo, o que motivou ele a ir para fora foi o dinheiro do pai dele. E muitas vezes a gente acha que um Deus, ele é aquele que a gente só pode chegar na presença dele para pedir. Ou se não fizer a coisa certa, não podemos chegar perto dele.
E Deus, ele é aquele que ele está contigo em todo momento. Ele está na mesa, ele está no quarto, ele está dentro do ônibus, ele está na rua andando, ele está contigo lavando a louça. Ele está contigo todo o tempo e ele se preocupa e ele quer sim fazer parte da nossa história. Ele quer sim ser o nosso melhor amigo. Ele quer sim, ele é o Deus todo-poderoso com todo o senhorio, mas ele é aquele que ele senta do nosso lado e ele se preocupa. Ele é aquele que almeja, assim, quando a gente acorda pela manhã, diz assim: Senhor, eis-me aqui, dirige o meu dia, eu quero que tu esteja comigo. Eu sempre digo assim: Senhor, eu almejo muita coisa mesmo. Eu almejo, sabe, ser bem sucedida financeiramente, ter uma bela casa. Mas eu digo assim: Senhor, se tu não estiver comigo, nada disso vale. Tudo eu preciso de ti. E eu vejo na minha trajetória que tudo, desde o começo até o dia de hoje, sempre foi Deus. Porque eu vejo pessoas dizendo assim: nossa, Isabel, tu passou por tudo isso e hoje tu, assim, tipo assim, é de boa, assim, né? E eu disse assim: a minha vida sempre foi e sempre será só Deus. Deus, ele cuida de mim desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou deitar. E eu digo assim, ó, pra gente, eu via também um Deus que se eu fizesse coisa errada, eu merecia castigo, e se eu não, sabe, se eu não fizesse, eu receberia uma bonificação. E não, ele quer fazer parte do nosso dia a dia, das coisas mais simples, das coisas mais pequenas. Ele quer. Ele é um Deus tão grande, mas ele também quer fazer parte do nosso dia a dia. De tu ali tá escovando o dente e tá, sabe, conversando e pensando em Deus. E, e eu vou dizer para ti que um dia também tive pensando que não tinha mais uma esperança, não existia mais uma vida. Mas existe uma vida, existe uma esperança. Deus, ele é a nossa esperança. Ele é a minha esperança até o dia de hoje. É nele que eu me agarro, sabe? E eu penso assim muito eu não foco nas coisas que terrenas, sabe? Tem pessoas que dizem assim: nossa, como que tu consegue? Eu almejo muito, sabe, as coisas do céu. E eu sei muito, sabe, que Deus, ele vai fazer coisas grandiosas. Eu sei que está se levantando uma geração verdadeiramente do avivamento. Tá assim, sabe, aquilo que Joel falou é para os nossos dias. Né, que Deus vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne é para os nossos dias. E eu creio muito no avivamento para os nossos dias. O que acontece é que nós, às vezes, esquecemos dos grandes feitos que o Senhor Jesus fez, né? E no nosso dia mal, a gente, né, tenta ali se dar um baque, mas a gente tem que estar firmado nas promessas, naquilo que o Senhor Jesus já fez. E eu olho sempre, sabe? Tem dias assim, sabe, que às vezes me bate assim um desânimo, mas eu olho lá para trás. Eu digo assim: toda essa caminhada que eu já vivi com o Senhor, não, não vale a pena. É daqui para frente. Não vale a pena. Porque às vezes eu digo assim: Senhor, as lutas é muita luta, é muita dificuldade. Mas se eu retroceder, vai ser muito pior. Então, Senhor, eu digo assim: tu é a minha força. E eu tenho assim, sabe, vocês que me conhecem sabem, eu sou uma pessoa que eu sempre, sabe, levo assim a palavra, um ânimo para as pessoas, quando eu falo para as pessoas, eu falo para mim mesmo. Sabe, sim, quando começa a semana, eu sempre mando mensagem assim para as pessoas, né, assim: vamos lá, começou uma nova semana, né, nova expectativa, Deus vai fazer. E eu sinto assim que Deus tá fazendo. E esse mês eu muito forte assim no meu coração, uma palavra é aquela palavra assim: eu estou fazendo uma coisa nova, você não está vendo? Eu estou fazendo uma coisa nova. Então eu creio assim muito assim que Deus, ele está fazendo algo assim sobrenatural no nosso meio. Mas às vezes a gente acha que se não for do nosso jeito, não é, né? Mas Deus, ele tem os meios e o jeito dele. Né? Às vezes a gente acha que vai ser, nossa, num estrondo, assim, nossa, né? Vai vir uma nuvem e vai levantar um profeta, é isso que te digo, não, vai ser numa palavra, numa conversa que vai te abrir uma chave, uma coisa, né? Quando Josué foi passar com o povo dele para conquistar a terra de Canaã, ele
estava indo, e daí ele fez com que o povo voltasse. Vamos voltar e vamos pegar aqui. Cada tribo, cada família pega 12 pedras na mão. Mas para que isso? Vamos levantar o moral para a gente se lembrar das coisas que o Senhor fez, que Deus, né, fez o povo passar, né, no Mar Vermelho, em terra seca, e para se lembrar. E às vezes a gente, né, passa assim por processo, e às vezes a gente tem que olhar lá para trás para a gente se lembrar das coisas que Deus tem feito. Sim, com certeza. Então é mais ou menos isso, né? Conseguimos pegar um pouquinho da história da Isabel, que é uma história muito longa. A gente podia ficar horas aqui falando, com certeza. Ela tem muito, muito, muito para falar para nós, mas nosso tempo ele é limitado, né? Breve nós iremos fazer ao vivo, pretendemos fazer muito mais. E eu quero te agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite. Com certeza vai fazer diferença na vida de muitas pessoas, assim como tu faz na nossa, né, sempre. E eu acredito que seja isso, então. Quer falar alguma coisa para encerrar? Eu que estou muito feliz, né, de poder participar, e espero verdadeiramente ter alcançado, abençoado, né, vidas. Eu costumo dizer assim, que se uma vida, né, se uma pessoa pegar isso, né, e fazer diferença, né, e já valeu a pena. E então, né, para você que tem, você está afastado dos caminhos do Senhor, novamente eu quero te dizer, corre para os braços do Pai, porque ainda há tempo, há esperança. O Pai ainda te espera de braços abertos, e Ele ainda quer te colocar na mesa, Ele ainda quer te servir, e ainda quer te colocar na mesa. E eu digo que a mesa é um lugar de, né, de cura, um lugar de restauração, um lugar de bênção. E muitas vezes as pessoas pensam, né? Ah, mas eu não sou capaz, olha tudo que eu fiz, né? Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, né? Superabundou a graça. Então a gente vê isso mesmo por ti, né? Ah, mas a fulana fazia isso e isso. Mas hoje é muito mais. A graça, ela superabundou, ela tirou, aquilo se apagou, né? E tudo se fez novo na tua vida. Sim. É isso, então. Muito obrigada, boa noite.